Aquele grito da Ana. Ainda hoje me persegue, sabem? Um guincho puro de terror. Lembro-me dela, a minha menina, encolhida na cama do hospital, a tremer como uma folha. Aquela mulher, a Sofia, estava ali no meio da sala, naquele vestido vermelho berrante, com um ar, de rainha do gelo. Nem se preocupou em ir ter com a Ana. Só me queria atacar. E a Ana, quando a viu, só queria que ela fosse embora. Não, não me toques. Vai-te embora. Nunca pensei que ia ouvir aquilo da minha filha. De repente, o ar na sala ficou pesado, elétrico. Como é que chegamos ali? Bem, preciso de recuar umas horas. 7 dias, na verdade. 7 dias que parecem um século agora. Tinha acabado de chegar a Cascais depois de uma semana infernal de trabalho em Albufeira. Estava esgotado, mas só queria ver a minha Ana. A casa parecia estranha quando entrei, vazia demais. E a Sofia? Bem, a Sofia, a minha ex-mulher, estava a sair a correr, tipo, desespero, nem me cumprimentou direito. Tenho uma marcação urgente no spa, disse ela, ou algo do gênero. A sua Porsche vermelha, sempre a Porsche, a sair da garagem como um relâmpago. Normalmente ela ficava ali a tagarelar, a gabar-se de como tinha sido uma mãe incrível na minha ausência. Mas daquela vez não. Escapou-se. E um alarme tocou dentro de mim. Não o alarme do chefe da máfia, ou o que seja, mas o do pai. Aquele que não falha. Entrei em casa e o silêncio era pesado. Depois daquele quarto cor-de-rosa pastel, ouvia uma voz frágil, quase um sussurro. Pai, aconteceu uma coisa má esta semana com a mãe, mas a mãe disse que se te contasse, aconteceria algo ainda pior. Pai, ajuda-me. As minhas costas doem tanto. O meu coração caiu-me aos pés. Não sei porquê, mas sabia. Sabia que aquele pressentimento não me tinha enganado. Ela estava ali, de costas para a porta, afundada num casaco demasiado grande para ela. A sua postura, dura, rígida. Não era normal para uma menina de 7 anos. Abri a porta devagar. Ana, meu amor, vem cá dar um abraço ao pai. Tive tantas saudades tuas. Abri os braços, mas assim que tentei tocá-la, ela soltou um grito de dor que me rasgou a alma. Dói, pai, dói muito. Não toques nas minhas costas. Soltei-a imediatamente, o corpo em choque. Ela virou-se, o rostinho molhado de lágrimas, os lábios a tremer. Aqueles olhos. Nunca uma criança devia ter um medo assim. Caí de joelhos à frente dela, para ficar à sua altura. Minha princesa, o que aconteceu? Por que é que as tuas costas doem? Estás magoada? Ela só chorava, agarrando a bainha da camisola. Ana, olha para mim, disse eu, a voz embargada. Podes contar-me tudo. Não fico zangado contigo, prometo. Mas a mãe disse, gaguejou ela, a voz frágil. A mãe disse que se eu te contasse, aconteceria algo ainda pior. A mãe disse que ia ter grandes problemas. A raiva começou a subir-me à cabeça, mas eu engolia. A minha menina precisava de segurança, não de mais medo. Ouve-me, Ana. Nada de mal te vai acontecer por me dizeres a verdade. Eu estou aqui para te proteger. Mas a mãe também disse... A Ana hesitou, os olhos arregalados, a procurar a minha face confusa. A mãe disse que os adultos acreditam sempre nos adultos. A mãe disse, se contares, ele vai acreditar mais nela do que em ti, porque és só uma criança e as crianças inventam coisas. Aquilo atingiu-me como uma facada. Como é que a Sofia podia dizer uma coisa daquelas à nossa filha? Tinha usado o medo para calar uma criança de 7 anos. Respirei fundo. Segurei as suas mãozinhas firme para ela sentir a minha presença. Ana, olha-me nos olhos. Vou dizer-te uma coisa para o resto da tua vida. Eu vou acreditar sempre em ti. Sempre. Não importa o que a tua mãe diga, não importa o que qualquer outra pessoa diga,
Eu vou acreditar em ti antes de acreditar em qualquer outro adulto neste mundo. Mesmo na tua mãe, tu és a minha prioridade, és o meu mundo. Ninguém te pode magoar sem pagar por isso. Os olhos dela ainda estavam cheios de lágrimas, mas um pequeno vislumbre de esperança brilhou lá. Mesmo, pai, acreditas mesmo em mim? Mesmo, minha princesa. Agora podes contar-me exatamente o que aconteceu esta semana. A Ana respirou fundo. As suas mãozinhas ainda me agarravam como se eu fosse a única coisa real ali. A voz dela tremia, mas cada palavra era dolorosamente clara. Foi na terça à noite, pai. Nesse dia, a mãe fez brócolos para o jantar. Eu disse à mãe que não gosto de brócolos porque me doem a barriga. Mas ela não acreditou. Disse que eu estava a inventar para não ter de comer vegetais. Mantive-me em silêncio, a tentar controlar o vulcão que se formava no meu peito. Não podia assustá-la. Eu tentei comer, pai. Tentei engolir algumas garfadas, mas senti-me tão mal. Perguntei à mãe se podia comer outra coisa, mas ela ficou zangada. Bateu na mesa e gritou que eu era uma criança má, muito mimada. A Ana fez uma pausa, respirou fundo. A mãe fez-me sentar ali até eu acabar o prato todo de brócolos. Fiquei lá sentada muito tempo, pai, mas não consegui comer. Finalmente a mãe disse para eu ir para o quarto e que não me era permitido comer mais nada naquela noite, porque eu era uma criança má que não ouvia. E o que aconteceu depois, minha princesa? Perguntei baixinho, embora por dentro estivesse a ferver. Fui para o quarto e chorei porque tinha muita fome. Cerca de 1 hora depois, a mãe veio ao meu quarto. A voz da Ana começou a tremer ainda mais, e ela baixou os olhos, incapaz de encarar a memória. A mãe abriu a minha porta e entrou. Ainda estava muito zangada. Disse que eu era uma criança má, teimosa, e que tinha de me dar uma lição. O sangue gelou-me nas veias. Eu já sabia o que ia ouvir. Seria horrível, mas eu tinha de saber. Tudo, da boca dela. A mãe agarrou-me pelo braço e puxou-me da cama. Apertou muito forte, pai, doeu tanto. Pedi-lhe para me largar, mas ela não ouviu. Gritou na minha cara que eu tinha de aprender a ouvir os adultos. A Ana desfez-se em soluços, mas continuou, como se precisasse de libertar aquele peso do peito. Depois, a mãe empurrou-me. Empurrou-me mesmo com muita força, pai. As minhas costas bateram na maçaneta da porta do armário. Aquela maçaneta redonda de metal que salta. Conheces, pai? As minhas costas bateram e ouvi um estalido. Doeu tanto que não consegui respirar. Caí no chão e gritei e gritei. Tive de cerrar os dentes para não rugir de fúria. As minhas mãos apertaram-se tanto que os nós dos dedos ficaram brancos. O que fez a mãe depois disso, Ana? Primeiro, a mãe também ficou assustada. Ajudou-me a levantar e puxou a minha camisola para ver as minhas costas. Vi a cara dela ficar pálida quando viu a nódoa negra, mas depois ficou zangada de novo. Disse que me tinha magoado porque não estava quieta. Disse que a culpa era minha. A Ana fungava, as lágrimas a escorrer pelas bochechas. No dia seguinte, a nódoa negra estava maior e mais escura. Doía tanto que não conseguia dormir. Não conseguia deitar-me de costas. Pedi à mãe para me levar ao médico, mas ela não quis. Disse que o médico ia fazer muitas perguntas e ela não queria problemas. Levou-me à farmácia e comprou um tubo de pomada e umas ligaduras. Enfaixou-me em casa. Apertou mesmo muito. Pai, doeu tanto! Ela trocou a ligadura por ti? Perguntei, a minha voz rouca pela fúria contida. A Ana abanou a cabeça. Só me enfaixou uma vez e disse para eu não mexer. Disse, quando o pai chegar, tens de esconder muito bem. Não o podes deixar ver. Mandou-me usar camisolas grandes para cobrir. Disse que se eu te contasse a ti ou a outra pessoa, ela ia dizer que eu caí sozinha e que sou uma criança que inventa coisas. Disse que ninguém acredita nas crianças. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos e sem esperança. Pai, estou com tanta dor. Já passou uma semana.
e as minhas costas ainda doem. Tenho febre desde quinta-feira. A mãe disse que é normal, que o meu corpo está a curar-se sozinho, mas não me parece nada normal. Tenho tanto medo, pai. Senti uma mão invisível a apertar meu coração. Cada palavra dela era uma lâmina. Mas eu tinha de ver. Tinha de ver para perceber a gravidade. Ana, preciso de ver as tuas costas. Podes mostrar-me, meu amor. Prometo que serei muito gentil. Ela hesitou, depois acenou lentamente. Virou-me as costas e levantou cuidadosamente o casaco grande. Tive de tapar a boca para não gritar de horror. As costas dela estavam envoltas em camadas de ligadura médica branca, mas o branco tinha ficado um amarelo sujo e opaco, manchado com marcas castanhas suspeitas. Um cheiro forte e podre atingiu minha cara, o cheiro inconfundível de uma infecção. As ligaduras estavam amarradas de forma grosseira, soltas em alguns lugares e apertadas demais noutros. Claramente feito por alguém sem qualquer conhecimento médico. Vou tirar a ligadura para ver o que está por baixo. Está bem? Vou fazê-lo o mais gentilmente possível. A Ana acenou, os ombros pequenos a tremer de medo. Comecei a tirar cada camada com o máximo cuidado. Ela choramingava de dor a cada toque e parecia que o meu coração estava a ser rasgado. Quando a última camada saiu, tive de virar o rosto por um segundo para me recompor. O que vi era pior do que qualquer coisa que eu imaginara. Uma nódoa negra enorme, do tamanho de uma laranja grande, espalhada pela parte inferior das costas da minha filha. O centro era negro como tinta, a cor a irradiar para um roxo profundo, depois a desvanecer para verde e amarelo nas bordas. Um mapa cruel de dias a passar sem o devido cuidado. A pele à volta estava inchada e vermelha viva, e em alguns lugares escorria um líquido amarelado e turvo, um sinal claro de infecção. Senti-me mal, não por nojo, mas pela raiva que me fervilhava nas veias. A minha menina tinha aguentado esta dor durante 7 longos dias sem ser levada ao médico, sem receber os cuidados médicos que obviamente precisava. Posso ver os teus braços também, meu amor? Perguntei, a voz embargada. A Ana estendeu o braço e vi nódoas negras ovais em ambos os seus bracinhos. As formas eram inconfundíveis. As marcas dos dedos de um adulto a apertar com força. 5 marcas distintas que se destacavam contra a pele pálida dos braços dela, como prova inegável. Respirei fundo, lento, forçando a fúria que ameaçava explodir para baixo. Eu era João, o chefe do império em Lisboa, o homem que os criminosos temiam. Tinha visto brutalidade de 1000 formas, tinha enfrentado os inimigos mais perigosos sem um tremor. Mas nunca na vida sentira uma raiva como aquela. A Sofia ia pagar pelo que fizera, mas este não era o momento para a vingança. A minha filha precisava de cuidados médicos imediatamente. Ana, ouve-me, disse eu, puxando suavemente o casaco dela para baixo, depois virando-a para que ela pudesse olhar nos meus olhos. Vou levar-te ao hospital agora mesmo. A tua lesão precisa de um médico para ser tratada corretamente. Estás com medo? Não tenho medo se estiveres comigo, sussurrou a Ana. Vou estar sempre contigo, para sempre. Levantei-a cuidadosamente nos meus braços, evitando as costas magoada. Peguei no telefone e liguei ao Paulo. Prepara o carro agora. Vamos para o Hospital Pediátrico de Lisboa. Urgência. O Mercedes preto rasgou as ruas de Lisboa à noite. O Paulo tenso ao volante, a cara marcada. Eu, no banco de trás, segurava minha filha lá apertada contra mim. A Ana repousava a cabeça no meu peito, o rosto pálido de dor e exaustão. Apenas 15 minutos depois, chegamos ao hospital. Levei a minha filha rapidamente pelas portas automáticas da urgência, a minha máscara habitual de controlo frio no rosto. Embora a preocupação nos meus olhos fosse impossível de esconder, a urgência não estava muito cheia, apenas alguns pacientes sentados à espera. Quando João Ashford, um coxa,
num caro fato preto, a irradiar uma autoridade esmagadora, com uma criança nos braços, entrou, todas as cabeças na sala se viraram para ele. Alguns reconheceram-me e baixaram apressadamente os olhos, sem se atreverem a olhar diretamente para mim. Preciso de um médico agora mesmo. A minha filha está gravemente ferida e há sinais de infecção, disse eu à recepcionista. A minha voz não era alta, mas continha uma ordem que não podia ser recusada. Os olhos da recepcionista arregalaram-se, as mãos a tremer enquanto digitava no teclado. Sim, sim, senhor. Por favor, espere um momento. Vou chamar uma enfermeira imediatamente. Foi então que uma jovem, num uniforme azul claro de enfermeira, saiu de trás do balcão. Tinha cabelo castanho claro bem preso na nuca, pele clara e luminosa, e olhos azuis claros, límpidos como um lago de outono. O seu rosto tinha uma beleza suave, mas havia algo frágil nele, como se tivesse resistido a muitas tempestades na sua vida. No peito, um crachá de nome dizia: Clara Santos, enfermeira. A Clara aproximou-se e por um breve momento seus olhos encontraram os meus. Ela reconheceu-me imediatamente. O chefe do império em Lisboa, um nome que toda a cidade conhecia, o homem mais poderoso do submundo. O meu coração bateu um pouco mais rápido. Mas um segundo depois, o profissionalismo dela dominou tudo o resto. Ela era uma enfermeira, e à sua frente estava uma criança que precisava de ajuda. Era tudo o que importava. Olá, sou a enfermeira Clara. Esta é a sua filha, não é? Perguntou a Clara, a voz calma e acolhedora. Por favor, siga-me para uma sala de exame imediatamente. Levou-nos para uma sala privada, rápida e eficiente. Quando sentei a Ana na cama do hospital, a menina encolheu-se, o medo no rosto enquanto olhava para a sala branca e fria com o seu equipamento médico desconhecido. A Clara notou imediatamente o pânico nos olhos da criança. Puxou uma pequena cadeira para perto da cama e sentou-se à altura da Ana, oferecendo um sorriso gentil. Olá, querida. Como te chamas? A Ana olhou para a enfermeira com olhos cautelosos, mas a voz calorosa e o sorriso bondoso da Clara pareciam acalmá-la. Ana, sussurrou a menina. Ana, que nome bonito. Como uma rosa? Sabias que as rosas são as minhas flores preferidas? Disse a Clara, o tom suave, como se estivesse a contar uma história de embalar. Agora preciso de te examinar um pouco para ver como estás. Podes mostrar-me a tua lesão? Prometo que serei muito gentil, e se doer, dizes-me logo, está bem? A Ana olhou para mim procurando permissão. Eu acenei levemente, o meu olhar suavizando ao ver a forma como aquela enfermeira tratava a minha filha. A Clara verificou cuidadosamente os sinais vitais da Ana, medindo a sua temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, cada movimento gentil e preciso. Quando descobriu que a Ana tinha uma febre ligeira, não mostrou alarme, mantendo o seu sorriso reconfortante. Estás a ser tão corajosa, Ana. És mais corajosa do que muitos super-heróis que conheço, disse a Clara ao terminar o exame inicial. Agora vou chamar o médico para te vir examinar. Enquanto esperamos, queres que te conte uma história sobre o meu ursinho de peluche? O nome dele é Bolinho, e ele está sempre com ciúmes. A Ana piscou os olhos, surpreendida. E então algo milagroso aconteceu. Os cantos da boca da menina levantaram-se. Um sorriso pequeno, mas inconfundível, apareceu num rosto que durante dias só conhecera dor e medo. Foi o primeiro sorriso da Ana depois de 7 dias de inferno. Eu estava ao lado da cama, a observar silenciosamente. A forma como a Clara conversava pacientemente com a minha filha. A forma como ela fez a Ana sentir-se segura em poucos minutos. Havia algo diferente naquela jovem mulher. Uma gentileza sincera que não podia ser fingida. E pela primeira vez desde que chegara à casa naquela noite, senti uma tênue faísca de esperança de que talvez, de alguma forma, tudo ficasse bem. Momento, aqui preciso de parar a narrativa. Isto tudo,
Essa situação com a Ana era, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um homem supostamente poderoso como eu, à frente de tudo, e de repente sou reduzido à impotência de um pai que não conseguiu proteger a sua filha na sua própria casa. Não importa quanto dinheiro tens ou quantas pessoas te temem, há coisas que te atingem no fundo da alma e te deixam completamente nu, vulnerável. Eu controlava muita coisa, achava eu. O meu império, os meus negócios, as pessoas à minha volta. Mas não consegui controlar o que acontecia dentro das paredes da casa da minha filha. Isso fazia-me sentir um falhanço, uma raiva imensa de mim próprio. E a Sofia, como é que alguém que se dizia mãe podia fazer isto? Para mim, isto era a verdadeira face do mal. E a ironia. As pessoas esperavam que eu fosse implacável com os meus inimigos, mas nunca pensei que a minha maior inimiga pudesse ser a mãe da minha filha. É complicado, muito complicado. Deixa-me continuar. Cerca de 10 minutos depois, o doutor Pedro Almeida entrou na sala de exames. Um homem de uns 55 anos, cabelo grisalho, olhos perspicazes suavizados por um calor constante, transmitindo a presença experiente e confiável de um pediatra veterano. Tinha trabalhado no Hospital Pediátrico de Lisboa há mais de 20 anos e vira todo o tipo de casos. Ainda assim, depois da Clara lhe ter dado um breve relatório sobre a paciente, ele não conseguiu esconder a sua preocupação. Olá, querida. O meu nome é Dr. Pedro e soube que tem sido muito corajosa. Agora vou examinar-te um pouco. Está bem? A enfermeira Clara vai ficar aqui contigo o tempo todo, disse o Dr. Pedro, com a voz calma para não a assustar. A Ana acenou levemente, uma mão ainda a agarrar a mão da Clara, como se fosse a única tábua de salvação que tinha. O Dr. Pedro começou a examinar a lesão nas costas da Ana, e quando a camisola foi suavemente levantada e a área ferida totalmente revelada sob a luz médica, a gravidade no seu rosto era impossível de ignorar. Ao seu lado, a Clara teve de desviar o rosto por um segundo, os olhos a brilhar brevemente com umidade ao ver a horrível nódoa negra escura naquele corpinho. Dói muito quando toco aqui? Perguntou o Dr. Pedro suavemente enquanto verificava a pele à volta da lesão. A Ana soltou um gemido de dor, embora ele mal a tivesse tocado. O Dr. Pedro suspirou, depois virou-se para mim com uma expressão séria. Senhor João, preciso de falar consigo em privado por um momento lá fora. Eu acenei. Olhei para a Ana e disse, o pai vai sair por um momento e já volta. Fica aqui com a enfermeira Clara. Tá bem? A Ana agarrou-se mais à mão da Clara, mas acenou em concordância. Saímos para o corredor. O Dr. Pedro cruzou os braços, o rosto muito severo. Senhor João, vou ser direto consigo. A condição da sua filha é grave. A nódoa negra nas costas é uma contusão grave nos tecidos moles. E como não recebeu os cuidados médicos adequados durante vários dias, infeccionou. Ela precisa de antibióticos intravenosos imediatamente e precisa de ficar no hospital pelo menos 2 dias em observação. Cerrei a mandíbula, mas mantive-me em silêncio para que o médico pudesse continuar. Também encontrei nódoas negras nos braços dela. Essas nódoas negras têm um padrão muito característico. São as marcas de dedos de um adulto a apertar com força. Combinado com a lesão nas costas e o que a sua filha descreveu, tenho razões para acreditar que isto não é um acidente comum. O Dr. Pedro fez uma pausa, respirando fundo, antes de continuar. Senhor João, por lei, sou obrigado a reportar isto aos serviços de proteção de crianças e à polícia. Qualquer sinal suspeito de abuso infantil tem de ser investigado. Não é uma escolha minha, é uma obrigação legal. Eu olhei diretamente nos olhos do médico, a minha voz baixa e firme. Compreendo, doutor, e apoio totalmente a elaboração desse relatório. O Dr. Pedro pareceu ligeiramente surpreendido com a minha resposta. Tinha se preparado para um confronto tenso,
especialmente sabendo quem eu era. Mas em vez disso, viu apenas um pai angustiado a tentar fazer a coisa certa pela sua filha. Não vai opor-se? Perguntou o médico só para ter a certeza. Não, façam tudo o que tiver de ser feito. Tirem fotografias médicas. Documentem cada prova. Chamem a polícia. Chamem quem tiverem de chamar. A minha filha é a minha única prioridade agora. Quero tudo documentado de forma completa e clara, para que a pessoa que causou estas lesões à minha filha seja responsabilizada perante a lei. O doutor Pedro acenou, com respeito evidente nos seus olhos. Compreendo. Vamos fotografar todas as lesões dela como prova médica. Também vou contactar a polícia e os serviços de proteção de crianças agora mesmo. Enquanto esperamos, a enfermeira Clara vai preparar os antibióticos intravenosos para ela. Mais uma coisa, doutor, disse eu, a minha voz a descer, carregando uma frieza que era aterrorizadora. A pessoa que causou estas lesões à minha filha é a própria mãe dela, a minha ex-mulher. Quero que isso seja claramente registrado no processo. O doutor Pedro ficou em silêncio por um momento, depois acenou lentamente. Tinha testemunhado muitos casos desoladores na sua carreira, mas cada um ainda o atingia no peito. Uma criança magoada pela sua própria mãe. Não havia dor maior do que aquela. Cerca de 40 minutos depois do telefonema do doutor Pedro, 2 agentes da polícia chegaram ao hospital. A detetive Ana Silva, uma mulher nos seus 40 e poucos anos com cabelo curto bem cortado e olhos perspicazes e observadores, e com ela um colega mais jovem, o agente Pedro Costa. Analisaram o relatório médico e as fotografias das lesões da Ana, e ambos ficaram com os rostos sérios ao absorver a informação. A detetive Ana Silva pediu para falar comigo em privado numa pequena sala de reuniões na urgência para recolher a minha declaração. Senhor João ouviu o básico do Dr. Pedro. Agora preciso que me diga tudo o que sabe e tudo o que a sua filha lhe contou. Expliquei tudo o que sabia, cada detalhe, desde o momento em que cheguei à casa e vi a Sofia a sair apressada, até o momento em que a Ana me implorou ajuda e descreveu tudo o que aconteceu na terça-noite. A detetive Silva anotou cada detalhe cuidadosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para clarificar. Quando terminei, olhou para mim e disse: Senhor João, quero que ligue a sua ex-mulher agora mesmo e coloque em alta voz. Precisamos de ouvir a reação dela e a sua explicação sobre isto. A chamada será gravada como prova. Eu acenei. Peguei no telefone, encontrei o número da Sofia e liguei. Depois liguei o alta-voz e coloquei o telefone na mesa. O telefone tocou 4 vezes antes de a Sofia lhe atender, a voz soando irritada. João, o que é que queres? Estou ocupada. Sofia, estou no hospital com a Ana, disse eu, a minha voz arrepiantemente calma. Houve um breve silêncio antes de a Sofia falar novamente, o tom subitamente mudando para uma preocupação forçada. O hospital? O que aconteceu a Ana? O que é que se passa com ela? Diz-me tu. Ela esteve contigo esta semana passada. Aconteceu alguma coisa? Perguntei eu, deliberadamente, sem revelar o que já sabia para ver o que a Sofia diria. Nada aconteceu, respondeu a Sofia rapidamente, o tom firme. Esta semana foi tudo normal. A Ana foi um pouco teimosa a comer, mas nada de grave. Por que estás a perguntar? Ela disse-te alguma coisa? A Ana está no hospital com uma lesão grave e infectada nas costas. A lesão tem 1 semana e não recebeu os devidos cuidados médicos. Houve um silêncio mais longo. Ouvi a Sofia respirar fundo do outro lado. Quando ela voltou a falar, a voz tinha mudado, mais defensiva agora. Oh, isso! É só uma pequena nódoa negra. Ela caiu enquanto brincava no quarto. Eu tratei, pus pomada e enfaixei cuidadosamente. Não é nada grave. Tu estás a exagerar. Uma pequena nódoa negra não se transforma numa infecção que precisa de antibióticos intravenosos, Sofia.
E acabaste de dizer que nada aconteceu. Agora dizes que ela caiu. Qual é a verdade? A minha voz era cortante como uma lâmina. A Sofia ficou em silêncio por mais alguns segundos. A detetive Silva e o agente Costa ouviam atentamente, a escrever sem parar. Está bem, está bem. A Sofia suspirou, o tom abertamente aborrecido. Na terça-feira à noite houve um pequeno incidente. A Ana não quis jantar e perdi um pouco a paciência. Empurrei-a levemente para a fazer ir para o quarto, mas não esperava que ela batesse com as costas na maçaneta da porta. Foi um acidente. Não foi culpa minha. Ela continuava a discutir e a recusar-se a ouvir. Eu só queria dar-lhe uma lição de disciplina. Empurraste uma criança de 7 anos com força suficiente para ela bater no metal e ficar com uma nódoa negra por 5 dias? Chamas a isso um empurrão leve? Tu estás a exagerar. As crianças exageram para serem mimadas. A Ana está a aprender a manipular-te, João. Ela está a inventar coisas para que tenhas pena dela. A Ana não está a inventar coisas. Há provas médicas claras. Também há marcas de dedos de adulto nos braços dela. Sofia, como explicas isso? A Sofia perdeu completamente o controlo, a voz tornando-se áspera e defensiva. Agarrei-lhe nos braços porque ela não parava quieta. Estava a se espernear. Tive de a segurar com força para ela não destruir a casa toda. Eu sou a mãe dela. Tenho o direito de disciplinar a minha filha. Tu não tens o direito de julgar como eu a educo. Disciplina não significa magoar a tua filha e depois deixar uma ferida infectada sem tratamento durante 5 dias sem a levar ao médico. Eu pensei que não era grave. Eu pus pomada e enfaixei, não foi? Porque levá-la a um médico quando é só uma nódoa negra. Uma nódoa negra que lhe deu febre desde quinta-feira, que a impediu de dormir por causa da dor, que a impediu de se deitar de costas, e tu disseste-lhe que era normal. Silêncio. A Sofia não conseguiu responder. A detetive Silva sinalizou-me para continuar. Sofia, precisas de vir ao hospital agora mesmo. A polícia está aqui e precisa de recolher a tua declaração. A polícia? A voz da Sofia tremeu subitamente pela primeira vez, suando verdadeiramente em pânico. Tu chamaste a polícia? O que estás a fazer, João? Estás a tentar usar isto contra mim na luta pela custódia? Eu não chamei a polícia. O hospital é legalmente obrigado a reportar qualquer suspeita de abuso infantil. Isto não é um jogo meu, Sofia. Esta é a consequência do que fizeste à nossa filha. Vou ligar ao meu advogado, rosnou a Sofia. Tu não me vais tirar a Ana. Liga ao teu advogado se quiseres, mas agora precisas de vir ao hospital. Se não estiveres aqui dentro de 1 hora, a polícia vai te encontrar, disse eu friamente. Depois desliguei a chamada. A detetive Silva olhou para mim com uma expressão que era ao mesmo tempo impressionada e cheia de simpatia. Ela mudou a história 3 vezes numa curta chamada. Primeiro disse que nada aconteceu. Depois disse que a sua filha caiu. E finalmente admitiu que a empurrou. Isso é uma prova muito valiosa, Sr. João. Mudança de perspectiva clara. Enquanto o Sr. João confrontava a Sofia na chamada, eu estava no meu intervalo de 15 minutos depois de um turno tenso. Fui para a sala dos funcionários, servi-me uma chávena de café quente e sentei-me no velho e confortável sofá no canto. As minhas mãos, frias, envolveram a chávena, sentindo o calor espalhar-se pelas minhas palmas. Mas a minha mente estava noutro lugar. A imagem das nódoas negras nos braços pequenos da Ana não me deixava. Aquelas nódoas negras em forma de dedos de adulto impressas na pele pálida de uma criança de 7 anos. Eu já tinha visto demasiados casos assim nos meus anos como enfermeira. Mas desta vez havia algo que não me deixava ignorar. Talvez fosse porque os olhos da Ana se pareciam demasiado com os olhos que eu própria tinha visto no espelho há anos.
Sem pensar, levantei a mão e acariciei levemente o meu pulso esquerdo, onde o meu relógio escondia uma cicatriz longa, desbotada com o tempo, mas nunca completamente desaparecida. Aquela cicatriz era o rastro de um pesadelo de 4 anos antes, quando o Tiago, o meu marido na altura, bêbado e furioso, cortara o meu braço com uma garrafa partida porque eu ousei responder-lhe. A memória invadiu-me como uma inundação que eu não conseguia parar. Eu tinha crescido num orfanato nos arredores do porto, sem pai, sem mãe, sem ideia de onde vinha. A única família que tinha era um irmão mais novo da mesma casa, um rapaz chamado Tomás, 3 anos mais novo que eu. Com um sorriso radiante e olhos límpidos e brilhantes, nós os dois agarrávamos-nos um ao outro ao longo dos anos difíceis naquele lugar, prometendo que, quando crescêssemos, iríamos construir uma família de verdade juntos. Aos 22, conheci o Tiago numa festa de amigos. Ele era bonito, charmoso, doce e sabia exatamente como conquistar uma jovem faminta por amor. Falava em belas promessas, jurava que me podia dar um futuro feliz. E eu, ingênua, acreditei em cada palavra. Casamos apenas 6 meses depois de namorar. Mas logo após o casamento, o verdadeiro Tiago começou a aparecer. Controlava tudo na minha vida. Do dinheiro às amizades. Era irracionalmente ciumento, desconfiado de mim com qualquer homem. E quando esse ciúme explodia, usava os punhos para provar a sua posse. A primeira vez que ele me bateu, fiquei tão chocada que não podia acreditar que tivesse acontecido. O Tiago caiu de joelhos, implorou perdão, chorou, prometeu que nunca mais o faria. Acreditei nele, mas depois aconteceu uma segunda vez, depois uma terceira, depois inúmeras vezes. 3 anos num casamento que era um inferno puro. Vivi com medo e desespero. Escondia nódoas negras sob mangas compridas, cobria as marcas escuras no meu rosto com maquilhagem pesada e mentia a todos, dizendo que era feliz. Não me atrevia a ir embora porque o Tiago ameaçou matar-me se eu tentasse. E então o Tomás, o meu irmão, foi diagnosticado com leucemia. Um jovem de 22 anos, ainda a sorrir como sempre fizera, foi forçado a lutar contra aquela doença cruel durante 2 longos anos. Gastei cada tostão que tinha no tratamento dele. Mas no fim, o Tomás acabou por morrer, deixando-me sozinha no mundo com uma montanha esmagadora de dívidas médicas. A noite em que o Tomás morreu foi também a noite em que eu quase morri às mãos do Tiago. Ele estava bêbado e espancou-me mais brutalmente do que nunca. Quando eu estava imóvel no chão, o sangue a escorrer da ferida no meu pulso, pensei que ia morrer. Mas algum tipo de milagre manteve-me viva. Um vizinho ouviu a violência e chamou a polícia. O Tiago foi preso e eu fui levada para o hospital. Depois daquela noite, decidi que tinha de fugir. Mudei o meu nome, mudei-me para Lisboa e comecei uma nova vida. Trabalhava noites como enfermeira pediátrica. Pensei que tinha enterrado o passado. Mas naquela noite, olhando para os olhos aterrorizados da Ana, cada pedaço daquela dor veio de volta. Deixei o meu café na mesa, levantei-me e olhei para o pequeno espelho na parede. Via uma mulher de 27 anos com olhos azuis pálidos, cheios de feridas que ainda não tinham cicatrizado. Mas também via uma sobrevivente, alguém que rastejara do inferno e ainda estava de pé. A pequena Ana era uma vítima também, uma criança magoada pela mesma pessoa que supostamente a devia proteger. E eu sabia que não podia virar as costas. Protegeria aquela menina a todo o custo, porque ninguém merecia suportar o que eu tinha suportado, especialmente uma criança inocente de 7 anos. Acabei de voltar para o quarto da Ana, quando ouvi o clique nítido de saltos altos a ecoar do fim do corredor. O som aproximava-se, frio e imponente, como o batimento de tambores de guerra a anunciar uma tempestade iminente. Virei-me e vi uma mulher a caminhar em direção à sala com uma arrogância impossível de confundir. A Sophia Ashford chegou num vestido valentino vermelho fogo. Os seus saltos Christian Louboutin de 12 centímetros
marcavam um ritmo constante contra o chão do hospital. O seu cabelo louro dourado estava arranjado em caracóis perfeitos. A sua maquilhagem impecável, os lábios vermelhos como sangue e os olhos azuis gelados como vidro. Parecia que tinha saído de uma festa de elite em vez de vir ver uma filha deitada numa cama de hospital. Não havia preocupação ou urgência no seu andar, apenas raiva e uma defensividade escrita no seu rosto agudo e bonito. A Sofia abriu a porta do quarto do hospital com força e entrou como uma rajada de vento. Mas em vez de correr para a cama da filha para perguntar como ela estava, dirigiu-se diretamente para mim, que estava perto da janela. Os seus olhos brilhavam de raiva, e quando falou, a voz era afiada como uma lâmina. O que pensas que estás a fazer, João? A chamar a polícia, a transformar-me numa criminosa, à frente de todos. Isto é um esquema teu para conseguir a custódia, não é? Olhei para a minha ex-mulher com um olhar gélido e sem emoção. Sofia, a tua filha está deitada numa cama de hospital com uma lesão infecciosa. As tuas primeiras palavras não foram para perguntar por ela. Foram para me atacar. Isso diz-me tudo o que preciso de saber sobre ti. Não me venhas dar lições sobre ser mãe, gritou a Sofia sem se preocupar em baixar a voz, mesmo estando num hospital. Quem és tu para me julgares? Estás sempre em viagens de negócios a deixar a tua filha para outros criarem. E agora voltas e finges que és um grande pai. A detetive Silva e o agente Costa entraram na sala nesse momento, os rostos severos. A Sofia virou-se para eles e num instante transformou-se. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Os lábios tremeram e a sua voz tornou-se fraca e ferida. Agentes, sou a mãe da Ana. Não compreendo o que está a acontecer. O meu ex-marido chamou-me aqui e disse-me que estou a ser acusada de abusar da minha filha. Essa é a coisa mais absurda que já ouvi. Amo a minha filha mais do que tudo neste mundo. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas perfeitamente maquiadas da Sofia. Ela levantou a mão para cobrir a boca, os ombros a tremer como se estivesse a soluçar. Foi uma performance brilhante. Boa o suficiente para enganar qualquer um que não soubesse a verdade. Mas a detetive Silva já tinha feito este trabalho tempo suficiente para reconhecer lágrimas de crocodilo. Senhora Ashford, temos provas médicas de lesões graves na sua filha. Também temos a declaração da criança e temos uma gravação da chamada telefônica entre si e o Sr. João, na qual admitiu que a empurrou. A Sofia parou de chorar instantaneamente, os olhos voltando a ficar frios. Eu disse que a empurrei levemente, não que a espancasse. Essas são duas coisas completamente diferentes. As crianças caem e ficam com nódoas negras o tempo todo. Vocês estão a fazer um drama de algo pequeno. Uma nódoa negra do tamanho de uma laranja grande, gravemente infectada, e que requer antibióticos intravenosos não é algo pequeno, senhora, disse o agente Costa. E o fato de não a ter levado ao médico durante 5 dias, mesmo tendo febre e dor, isso é negligência deliberada. Eu pensei que não era grave. A Sofia começou a chorar de novo, mais alto desta vez, mais dramático. Sou uma mãe solteira. Tenho de lidar com tudo sozinha enquanto o meu ex-marido viaja para todo o lado por trabalho. Estou exausta, estou estressada, cometi um erro, mas não quis magoar a minha filha. Por favor, vocês têm de compreender. Soltei uma risada fria. Mãe solteira? Recebes 10.000 euros de pensão de alimentos todos os meses e tens 2 empregadas. Não tens de te preocupar com dinheiro ou tarefas domésticas. Não te faças de vítima aqui, Sofia. Nesse momento, a Clara aproximou-se da cama para verificar o catéter Capro da Ana. Ela tentava manter-se em silêncio e não interferir no confronto, mas a sua presença atraiu a atenção da Sofia. A mulher elegante varreu a Clara da cabeça aos pés com desprezo disfarçado.
E tu? Disse a Sofia com uma voz cortante, parando as suas lágrimas instantaneamente. Quem és tu para estares aqui? Isto é um assunto de família. Não tem nada a ver com estranhos. A Clara levantou a cabeça e enfrentou o olhar hostil da Sofia. Sou a enfermeira designada para cuidar da Ana esta noite. Uma enfermeira? A Sofia zombou com desdém. Então faz o teu trabalho e para de andar à volta de coisas que não te dizem respeito. Conhece o teu lugar. A Clara não se intimidou com a grosseria da Sofia. Ela tinha enfrentado pessoas muito mais cruéis no seu passado. O meu trabalho é garantir que a minha paciente esteja segura e devidamente cuidada. A Ana é a minha paciente e estarei aqui até ela não precisar mais de mim. A Sofia olhou para a Clara como se quisesse queimá-la com os olhos. Mas antes que ela pudesse dizer outra palavra, a detetive Silva falou. Senhora Ashford, precisamos que venha conosco para prestar uma declaração oficial. Por favor, colabore. A Sofia lançou-me um último olhar cheio de ódio. Depois levantou o queixo e seguiu os dois agentes para fora da sala. Os seus saltos ainda batiam orgulhosamente contra o chão, como se nada de errado tivesse feito, como se ainda fosse a rainha deste mundo. Mas eu vi os seus ombros tremerem ligeiramente enquanto passava pela porta, e soube que, sob a carapaça arrogante, a Sofia Ashford começava a sentir medo. Antes que a Sofia pudesse sair da sala com os dois agentes, um pequeno gemido saiu da cama do hospital. A Ana estava a acordar de um sono inquieto, agitado por um sedativo suave. Os seus olhos abriram-se lentamente, pesados de sonolência e fadiga. Mas no instante em que o seu olhar captou a silhueta da mulher de vestido vermelho no meio da sala, tudo mudou. Os olhos da Ana arregalaram-se de terror, e o corpo todo começou a tremer violentamente, como se um pesadelo tivesse entrado diretamente na realidade. Ela encolheu-se na cama, apesar da dor nas costas magoada, tentando encolher-se o mais longe possível da Sofia, até o corpo dela pressionar o gradeado lateral. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido, refletindo o súbito aumento do seu pulso por puro medo. A Sofia viu a filha acordada, e por um momento, talvez algum instinto maternal a tenha feito aproximar-se da cama. Ou talvez fosse simplesmente mais uma performance à frente da polícia. Uma tentativa de provar que ainda era uma mãe amorosa. Ana, meu amor, é a mamã. A Sofia estendeu a mão, prestes a tocar a filha. Mas antes que aquela mão com as unhas vermelhas perfeitamente pintadas pudesse alcançar a Ana, a menina soltou um grito tão primário que ecoou pela sala. Não, não me toques, vai-te embora, não te quero ver, gritou a Ana, a voz a tremer de desespero. Virou-se para a Clara, que estava ao lado da cama, as suas pequenas mãos agarrando o braço da enfermeira, como se fosse a única tábua de salvação num oceano tempestuoso. Enfermeira Clara, não deixes a mãe aproximar-se de mim. Tenho tanto medo. A Clara curvou-se imediatamente e gentilmente abraçou a Ana, uma mão acariciando o cabelo da criança para a acalmar. Estou aqui, Ana. Está tudo bem. Ninguém te pode magoar mais. Eu prometo, disse ela suavemente, mas com firmeza suficiente para a menina se sentir segura. A Sofia congelou no meio da sala, as mãos ainda levantadas no ar, o rosto empalidecendo com a rejeição. Por um breve momento, a arrogância no seu rosto desapareceu, substituída por algo difícil de ler. Talvez mágoa, talvez raiva, talvez simplesmente humilhação por ter sido gritada pela própria filha à frente de estranhos. A detetive Silva observou tudo com olhos atentos, o seu bloco de notas já a registrar cada detalhe. A reação de uma criança quando confrontada com a pessoa acusada de a magoar é uma das provas mais importantes em casos que envolvem crianças. E a reação da Ana naquele momento, o terror absoluto que não podia ser fingido, o grito assombrado de recusa, a forma como procurou proteção em alguém quase um estranho em vez da própria mãe. Tudo isso falava mais alto do que qualquer declaração.
Aproximei-me da cama, pousando a mão no ombro da minha filha, a voz baixa, quente e cheia de amor. Ana, estou aqui. Ninguém te vai magoar. A mãe está a ir embora agora. Levantei a cabeça e olhei para a Sofia, os meus olhos frios como gelo. Devias ir embora. Estás a lá assustá-la. A Sofia baixou a mão, os olhos a faiscar enquanto olhava para mim, para a Clara, depois para a filha a tremer nos braços da enfermeira. Os lábios dela apertaram-se numa linha fina, palavras cruéis a subirem à superfície, apenas para serem engolidas de volta sob o olhar dos agentes. Está bem, disse a Sofia finalmente, a voz fria e rígida. Vou-me embora, mas isto não acabou, João. Vais arrepender-te de me teres feito tua inimiga. Virou-se e saiu da sala a passos longos e decisivos, os seus saltos a clicarem contra o chão do hospital, ecoando pelo corredor silencioso. Não olhou para trás. Não ofereceu uma única palavra de preocupação pela filha. Nem um único olhar de preocupação ou remorso. Saiu como se a criança naquela cama não fosse o seu próprio sangue e carne. Como se o grito aterrorizado da Ana nunca tivesse sequer tocado o seu coração. O agente Costa viu a figura da Sofia desaparecer pelo corredor, depois virou-se para a sua parceira e abanou ligeiramente a cabeça. Ele tinha visto muitos casos de abuso infantil na sua carreira, mas a frieza daquela mãe ainda lhe embrulhava o estômago. No quarto do hospital, a Ana ainda soluçava nos braços da Clara, mas o choro começou a acalmar à medida que ela percebeu que a mãe se tinha ido embora. A Clara continuou a acariciar o cabelo dela, murmurando confortos suaves, e eu estava perto, uma mão pousada no ombro da minha filha, os meus olhos a conter tanto dor quanto alívio. Dor por a minha filha ter sido forçada a viver com este medo, e alívio por finalmente a verdade ter sido revelada. Às vezes, quando as noites eram longas, e eu estava naqueles voos intermináveis entre Lisboa e, sei lá, qualquer outro sítio onde os meus negócios me levavam, eu pensava no meu pai. Ele tinha sido um homem de poucas palavras, mas com um ditado que repetia sempre: confia apenas naquilo que vês e tocas, meu filho. As palavras são como areia ao vento. Na altura pensei que ele se referia a contratos, a promessas de negócios. Mas agora, parado ali naquele canto escuro do quarto do hospital, a observar a minha filha finalmente a dormir nos braços daquela enfermeira, percebia que era muito mais do que isso. As palavras da Sofia, as suas promessas de que a Ana estaria bem, eram apenas areia. E a realidade que via agora, a dor no rosto da minha filha, isso era algo que eu podia tocar e sentir. O que me perguntava era, por que é que demorei tanto tempo a tocar e a ver? Era tarde e o hospital tinha mergulhado naquela quietude particular que se instala depois da meia-noite. As luzes do corredor estavam no mínimo, e tudo o que restava era o ritmo constante das máquinas médicas e os passos ocasionais das enfermeiras a fazerem as suas rondas. No quarto da Ana, o ar parecia mais quente e muito mais pacífico do que nas horas caóticas anteriores. Ela tinha recebido antibióticos e medicação para a dor. A infecção estava a ser controlada. No entanto, ela ainda não dormia. Cada vez que os olhos dela se fechavam, a Ana acordava sobressaltada, o olhar frenético enquanto varria o quarto, como se temesse que o vestido vermelho pudesse aparecer novamente. A Clara estava sentada na cadeira ao lado da cama, segurando um livro de contos de fadas que encontrara na estante da sala de espera pediátrica. Lia com uma voz suave e baixa, contando histórias de princesas corajosas, cavalos que podiam voar e reinos onde cada criança era amada. A Ana estava deitada de lado, uma mão agarrada à bainha do uniforme da Clara, como se tivesse medo de que a Clara pudesse desaparecer, as pálpebras cada vez mais pesadas a cada frase. Eu estava sentado no canto mais escuro da sala, encostado ao sofá, a observar em silêncio,
Tinha visto muitas coisas na minha vida. Tinha conhecido todo o tipo de pessoas, dos mais impiedosos aos mais leais. No entanto, havia algo naquela jovem enfermeira que prendia a minha atenção. A sua gentileza não era do tipo que se faz para as aparências. Era algo genuíno, algo que parecia surgir do lugar mais profundo dela, como se ela realmente se importasse com a Ana, uma criança que conhecera apenas há algumas horas. Quando a Ana finalmente adormeceu, a respiração calma e o rosto já não contraído de tensão, a Clara retirou cuidadosamente a mão da criança do seu uniforme e ajeitou o cobertor à volta dela. Levantou-se pretendendo sair da sala e voltar para o seu turno, mas eu fiz-lhe um sinal para parar. Saí para o corredor e a Clara seguiu-me. Dona Clara, gostaria de falar consigo um momento, disse eu, a minha voz baixa e séria. A Clara acenou, os seus olhos azuis pálidos a estudar-me com cautela silenciosa. Ela sabia quem eu era. Sabia da minha reputação no submundo de Lisboa. Mas o que ela tinha visto naquela noite também lhe mostrou um pai que amava sua filha com tudo o que tinha. Mandei investigar o seu passado, disse eu bruscamente, sem rodeios. A Clara congelou, o seu coração parecendo parar por um batimento. As suas mãos apertaram-se sem pensar, enquanto lutava para manter o rosto calmo. Investigou-me? Perguntou ela, a voz instável. Percebi que a tinha apanhado de surpresa e provavelmente a tinha assustado. Mas eu precisava de saber. Precisava de ter a certeza de que a pessoa que estava ali para minha filha era quem dizia ser. Acham que fiz mal? E hoje? Bem, hoje a Ana está melhor, está em casa, protegida. Mas melhor não significa curada. Nem eu, nem ela. As cicatrizes são mais profundas do que as visíveis. A Sofia, bem, ela vai ter de enfrentar as consequências das suas ações, perante a lei e perante ela própria, suponho. A Clara, ela continua lá a trabalhar no hospital. E a Ana gosta dela. É uma presença calma depois de tanta tempestade. O que acontecerá daqui para frente? Não sei. Às vezes penso que foi a única forma de nos libertarmos. Outras vezes, sinto uma tristeza imensa pelo que a Ana teve de passar. E por tudo o que se perdeu. É confuso este caminho. Nada é claro, nada é perfeito. Mas de alguma forma é o nosso. E no meio do caos, tentamos encontrar a nossa própria paz. Não se preocupe, não quis fazer mal nenhum, disse eu, a minha voz mais suave do que esperava. Tentei manter o meu olhar firme no dela e, estranhamente, senti uma ponta de compreensão. Sei que cresceu num orfanato no Porto. Sei que tinha um irmão mais novo que morreu de cancro e que carrega uma dívida enorme por causa das despesas médicas dele. Também sei que mudou de nome e veio para Lisboa há 2 anos. A Clara ficou ali paralisada, os olhos azuis arregalados de choque. Eu podia ver que se sentia despida, como se cada camada que ela tinha construído para se proteger tivesse sido arrancada. O passado que ela tanto se esforçara por enterrar estava agora exposto, palavra por palavra. Ela queria fugir, eu via isso nos seus olhos, mas os pés pareciam presos ao chão frio do corredor do hospital. Não estou a perguntar por que teve de mudar de nome e fugir. Continuei, a minha voz quase um sussurro. Toda a gente tem um passado que quer deixar para trás. Eu só queria saber que tipo de pessoa é que a senhora era. E o que descobri mostra-me que é uma boa pessoa. Alguém que sofreu muito, mas que ainda conseguiu manter um coração bondoso. A Clara não respondeu. Apenas ficou ali, os olhos a arderem, a lutar visivelmente para não deixar as lágrimas caírem. Não devia tê-la assustado assim, mas tinha de saber. Tenho uma proposta para a senhora, disse eu recomeçando. Quero que seja a enfermeira particular da Ana. Ela precisa de alguém que cuide dela, não só clinicamente, mas também emocionalmente.
Hoje à noite vi a forma como a tratou, a forma como a fez sentir segura em poucas horas. Isso é algo que a própria mãe dela não conseguiu dar em 7 anos. Eu só estava a fazer o meu trabalho, conseguiu a Clara dizer, as palavras tropeçando. Não, fez mais do que isso, respondi, abanando a cabeça. Deu-lhe o que ela tem andado a perder. Calor humano de verdade. Pago-lhe 5 vezes o que está a ganhar aqui. Terá um quarto privado na propriedade, segurança garantida e tudo o que precisar a nível pessoal. Só preciso que fique perto da Ana e a ajude a superar tudo isto. A Clara ficou em silêncio, a mente a girar com a oferta repentina. Uma parte dela queria recusar imediatamente. Trabalhar para alguém como eu, viver dentro do meu mundo, podia arrastá-la para problemas que ela nem sequer conseguia prever. Era um risco enorme. Mas depois, ela lembrou-se dos olhos aterrorizados da Ana quando viu a Sofia. Lembrou-se da forma como a criança se tinha agarrado ao seu braço, como se ela fosse a única pessoa capaz de a manter segura. Eu vi a hesitação dela. Não precisa de responder agora mesmo, disse eu. Pense bem. A Clara virou-se e olhou através da janela da porta do quarto da Ana. A minha filha jazia a dormir, o rostinho finalmente em paz depois de tanta dor e medo. Parecia tão incrivelmente pequena e frágil na cama branca e dura do hospital. E naquele momento, a Clara viu-se a si própria, anos atrás, uma criança ferida a ansiar por um par de braços seguros. Eu aceito. A Clara virou-se para mim, a voz baixa, mas firme. Serei a enfermeira particular da Ana. 2 dias depois, a Ana teve alta do hospital. A infecção tinha sido completamente controlada graças aos antibióticos, e a nódoa negra nas costas ainda lá estava, mas muito menos inchada e dolorosa. O doutor Pedro Almeida deu instruções detalhadas para cuidar da ferida em casa, mudar os curativos todos os dias e observar de perto qualquer sinal de que a infecção pudesse voltar. Ele também me deu o seu número de telemóvel direto e disse que se houvesse algum problema, por mais pequeno que fosse, eu devia ligar imediatamente. A Clara resolveu o seu trabalho no hospital mais rápido do que esperava. Apresentou a demissão e foi aprovada no mesmo dia. Em parte, talvez, porque era apenas uma enfermeira contratada para turnos noturnos, e em parte, talvez, porque ninguém queria criar dificuldades a alguém que ia trabalhar para o João Ashford. Não que eu tenha interferido, não foi preciso. As pessoas simplesmente sabem. Naquela tarde, a Clara estava à porta do seu pequeno apartamento alugado, na zona mais movimentada e barata de Lisboa, olhando para o quarto simples onde tinha vivido nos últimos 2 anos. Não havia muito para levar consigo. Tudo o que possuía cabia numa pequena mala de rodinhas e numa mala a tiracolo. Algumas mudas de roupa, um punhado de livros, a única fotografia que tinha dela e do Tomás juntos, e uma pequena caixa com joias baratas que o irmão lhe tinha dado antes de morrer. Era tudo o que a Clara Santos possuía depois de 27 anos de vida. Às vezes penso na ironia disso. Aquela mulher que não tinha quase nada era, para a minha filha, a pessoa mais rica do mundo. Um Mercedes preto já esperava lá embaixo. O Paulo, o meu braço direito, que ela tinha visto brevemente no hospital, saiu, abriu a porta de trás para ela e pegou na mala para guardar no carro. Ele não disse muito, apenas lhe deu um aceno educado, mas os seus olhos tinham um olhar de avaliação, como se estivesse a decidir se ela era digna de confiança. A Clara não o culpou. No nosso mundo, a cautela era necessária para sobreviver. O carro deslizou suavemente pelas ruas de Lisboa, deixando a zona cinzenta e barulhenta onde ela vivia, e seguindo para norte, em direção aos bairros onde elegantes mansões se escondiam atrás de árvores altas e verdes. Quando o carro parou à porta da minha propriedade, a Clara teve de se esforçar para não ficar de boca aberta. Era uma mansão em estilo georgiano, com uma fachada de pedra branca,
colunas imponentes, grandes janelas de vidro que refletiam o sol da tarde e um vasto jardim repleto de canteiros de flores perfeitamente aparados. Ela sabia que eu era rico, mas ver onde eu vivia com os próprios olhos ainda a deixou atordoada. A Ana correu para cumprimentar a Clara no momento em que ela saiu do carro, o rosto mais brilhante do que tinha estado em dias. Enfermeira Clara, você chegou. Estive à sua espera o dia todo. A pequena menina atirou os braços à volta da Clara, tendo o cuidado de não tocar na ferida nas costas. A Clara sorriu e abaixou-se para abraçar gentilmente. Também tive saudades tuas, Ana. Estás a sentir-te melhor? Muito melhor. O pai disse que vais ficar aqui comigo o tempo todo, certo? Vais ler-me uma história todas as noites, não vais? A Clara acenou com a cabeça, um calor a espalhar-se por ela ao ver a excitação nos olhos da criança. Claro, vou ler-te a história que quiseres. Eu saí pela porta principal e cumprimentei a Clara com um aceno, a minha expressão ainda fria como de costume, mas notei os meus olhos suavizarem quando olhei para a minha filha rir ao lado dela. Vou mostrar-lhe o seu quarto, disse eu, fazendo um gesto para que me seguisse. O quarto atribuído à Clara era no segundo andar, mesmo ao lado do quarto da Ana. Quando a porta se abriu, a Clara teve de parar na soleira por alguns segundos para se ajustar ao que estava a ver. O quarto era 3 vezes o tamanho do seu antigo apartamento, com uma cama king size coberta com lençóis brancos impecáveis, um enorme guarda-roupa de carvalho, uma penteadeira com um grande espelho e um acolhedor canto de leitura junto à janela, com vista para o jardim. A casa de banho privada era em mármore, com uma grande banheira e um chuveiro moderno. Se precisar de mais alguma coisa, diga à equipa da casa ou diga-me diretamente, disse eu. O meu tom ainda sério, mas não tão frio como ela esperava. A Ana gosta de si. Espero que se sinta confortável aqui. Os dias que se seguiram passaram rapidamente e a Clara ajustou-se lentamente à sua nova vida dentro da minha propriedade. Passava a maior parte do tempo com a Ana, cuidando da ferida da criança, lendo histórias, jogando jogos e ouvindo a conversa inocente de uma menina de 7 anos. A Ana recuperou rapidamente, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ria mais, dormia melhor e já não acordava sobressaltada com pesadelos. E durante esses dias, a Clara começou a ver um lado diferente de mim. O chefe da máfia fria que Lisboa temia era também o pai que se sentava com a filha todas as noites a ver desenhos animados. O homem que perguntava a Clara se ela precisava de alguma coisa sempre que a via no corredor. Aquele que, em silêncio, lhe punha um casaco nos ombros quando a via a ler na varanda, à medida que o ar arrefecia. Eu não era o monstro que os rumores diziam que eu era. Eu era simplesmente um homem que tinha construído uma muralha de gelo à sua volta para se proteger e para proteger as pessoas que amava. Já tinha passado quase 2 semanas desde que a Clara se mudou para a minha propriedade, mas o pesadelo ainda não a libertava. Naquela noite, ela acordou novamente às 2 da manhã, com suores frios a encharcar-lhe as costas da camisola, o coração a martelar contra as costelas. No sonho, ela via o rosto do Tiago, via o punho dele, via o sangue a escorrer do pulso dela para o chão gelado. A Clara ficou ali no escuro, a olhar para o teto, forçando-se a acalmar a respiração. Sabia que não conseguiria voltar a adormecer, pelo menos não nas próximas horas. Levantou-se, vestiu um casaquinho fino por cima dos ombros e saiu calmamente do quarto, mantendo os passos o mais leves possível para não acordar a Ana que dormia no quarto ao lado. A mansão estava em silêncio na noite, com apenas o luar a entrar pelas altas janelas de vidro, projetando listras pálidas pelos pisos de madeira polida. A Clara desceu as escadas em direção à cozinha, esperando que uma chávena de leite quente a pudesse acalmar. Mas quando entrou na cozinha e acendeu a luz, parou ao ver-me sentado na bancada. Um copo de uísque a meio à minha frente e um portátil aberto ao lado.
Eu usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, o cabelo escuro ligeiramente despenteado, como se eu tivesse passado a mão por ele vezes sem conta durante a noite. Eu levantei a cabeça quando a vi, um lampejo de surpresa a atravessar os meus olhos cinzentos antes de voltarem à calma. Também não consegue dormir? Perguntei, a minha voz baixa e ligeiramente rouca. A Clara abanou a cabeça e foi à geladeira buscar o leite. Tenho geralmente dificuldade em dormir. E o senhor? O meu trabalho não me permite dormir cedo. Respondi, os meus olhos a observá-la, enquanto ela vertia leite para uma caneca e a punha no micro-ondas. A Clara esperou, encostada à bancada, sentindo-se um pouco estranha por estar sozinha comigo na vasta cozinha à meia-noite. A luz dourada e suave criava uma intimidade que não se sentia durante o dia. Quando ela estendeu a mão para tirar a caneca do micro-ondas, a manga do seu casaco escorregou, expondo o seu pulso esquerdo e a longa cicatriz que ela sempre tentava esconder. Ela puxou a manga para cima, mas já era tarde demais. Eu tinha visto. Essa cicatriz, disse eu, o meu tom sem curiosidade nem julgamento, apenas uma preocupação discreta. Quem lhe fez isso? A Clara ficou imóvel, a caneca quente nas mãos, o calor da chávena em forte contraste com o frio que se espalhava pelo seu peito. Ela podia ter mentido. Podia ter dito que foi apenas um acidente. Mas algo nos meus olhos fez com que ela não quisesse esconder mais. O meu ex-marido, respondeu ela, a voz tão pequena que era quase um sussurro. Ele cortou o meu braço com uma garrafa partida. Uma noite, quando estava bêbado. Eu não disse nada. Apenas a observei com uma expressão que ela não conseguiu ler. Estranhamente, aquele silêncio não a deixou desconfortável. Em vez disso, sentiu-se como um convite para continuar. Como se eu estivesse realmente a ouvir, em vez de simplesmente à espera da minha vez de falar. A Clara sentou-se na cadeira à minha frente, com as duas mãos à volta da caneca quente, como se pudesse tirar conforto dela. E então ela começou a falar, sem saber por quê, apenas sentindo o que precisava. Cresci num orfanato, sem pais, sem parentes, sem ninguém. A única pessoa que tive foi o Tomás, o meu irmão mais novo. A voz dela apertou-se quando disse o nome. Ele não era meu irmão de sangue. Conhecemo-nos no orfanato e tornamo-nos a família um do outro. O Tomás foi a única pessoa neste mundo que me amou sem condições. A Clara fez uma pausa, respirando fundo para conter a emoção que lhe subia à garganta. Ele teve leucemia quando tinha apenas 22 anos. Fiz tudo o que pude para o tratar. Pedi dinheiro emprestado por todo o lado, trabalhei até cair exausta. Mas, no fim, ele morreu na mesma, deixando-me sozinha no mundo com uma enorme dívida médica e um coração despedaçado. As lágrimas começaram a escorrer-lhe pelas bochechas, e ela não conseguiu detê-las. A noite em que o Tomás morreu foi também a noite em que o Tiago quase me matou. Perdi tudo numa única noite. Eu permaneci em silêncio, mas empurrei a caixa de lenços de papel pela bancada na direção dela. Um pequeno gesto que foi inesperadamente atencioso. A Clara pegou num lenço e limpou as lágrimas, sentindo-se envergonhada por estar a chorar à frente do meu empregador. Lamento, não devia. Não peça desculpa. Cortei a minha voz ainda baixa, mas mais gentil do que ela alguma vez a tinha ouvido. Perdeu alguém que amava. Tem o direito de sentir a dor. Fiz uma pausa, depois falei novamente de forma inesperada. Casei-me com a Sofia porque pensei que ela me amava, mas estava errado. A Clara levantou a cabeça, olhando para mim com surpresa. Eu olhava para o copo de uísque na minha mão, o meu olhar distante, como se estivesse a olhar para o passado. A Sofia só amava dinheiro e estatuto. Amava o nome Ashford. Amava o luxo que eu lhe dava, o jeito que dava, mas nunca me amou verdadeiramente. E pior do que isso, nunca amou a Ana. A minha voz tornou-se amarga.
A Ana era apenas uma ferramenta para ela, uma forma de me manter por perto, uma forma de garantir que receberia pensão de alimentos se nos divorciássemos. Ela nunca passava tempo com a criança, nunca a abraçava, nunca lhe disse que a amava, e eu estava demasiado cego para ver isso até que fosse tarde demais. Sentamo-nos em silêncio, cada um carregando as suas próprias feridas, a sua própria dor que tentaram enterrar durante demasiado tempo. Mas na cozinha tranquila, às 2 da manhã, sob a luz dourada e suave pela primeira vez, permitiram que alguém visse a parte mais frágil de si mesmos. Enquanto a Clara e eu começávamos lentamente a abrir-nos um ao outro dentro da minha propriedade, numa luxuosa penthouse do outro lado de Lisboa, a Sofia nutria um plano sombrio. Ela estava sentada na sala de estar, vestida apenas com marcas de designer, as unhas pintadas de vermelho a tamborilar ritmicamente numa mesa de vidro, enquanto o seu olhar penetrante e calculista fixava a pasta à sua frente. Desde a noite no hospital, a Sofia tinha perdido o direito a visitas não supervisionadas com a filha, tornara-se objeto de uma investigação policial por abuso infantil e tinha se tornado o centro de sussurros e boatos entre a alta sociedade de Lisboa. A sua reputação estava a desmoronar-se dia após dia, e a Sofia Ashford não era o tipo de mulher que aceitava a derrota. Ela tinha contratado o Dr. Afonso, um dos advogados mais famosos de Lisboa, um homem com um histórico de vitórias quase perfeito e um talento para transformar preto em branco num tribunal. O Dr. Afonso não era barato. Só a sua caução podia engolir uma pequena fortuna. Mas a Sofia não se importava. Estava disposta a gastar qualquer quantia de dinheiro para me derrubar e recuperar o que ela acreditava pertencer-lhe. Vamos contraprocessar o João Ashford por fabricar provas e manipular a menina contra si, disse o Dr. Afonso ao telefone, a voz dele a escorregar como óleo. Uma criança de 7 anos é muito fácil de ser influenciada por um adulto. Argumentaremos que a Ana foi instruída pelo pai para fazer essas declarações para servir o seu objetivo de ganhar a custódia. A Sofia sorriu, cruel e satisfeita. Faça isso. Quero que o João pague por ter ousado transformar-me numa criminosa. Mas a Sofia sabia que o processo judicial por si só não seria suficiente. Ela precisava de mais armas. Precisava de encontrar a minha fraqueza e atacar onde doía. E essa fraqueza podia ser a enfermeira de cabelo castanho, que agora vivia sob o meu teto. A Sofia tinha notado a Clara Santos desde a primeira noite no hospital. A forma como a Ana se agarrava a ela. A forma como eu a olhava com algo invulgar nos meus olhos. Então ela contratou um detetive particular para investigar a Clara. E os resultados foram ainda mais interessantes do que esperava. Clara Santos não era o nome verdadeiro daquela rapariga. Ela tinha sido Clara Cole, a esposa do Tiago Cole, um pequeno empresário no Porto. 3 anos de um casamento mergulhado em violência doméstica, uma ordem de restrição, e depois ela desapareceu do Porto como se tivesse evaporado no ar. Mudou o nome, apagou todos os vestígios e fugiu para Lisboa para recomeçar. A Sofia leu o relatório do detetive repetidamente, os cantos da sua boca vermelha sangue a curvar-se num sorriso venenoso. Aquela rapariga pequena e silenciosa estava a fugir do seu passado. E a Sofia acabara de encontrar uma forma de fazer com que esse passado a perseguisse. Ela pegou no telefone, encontrou o número do Tiago Cole que o detetive tinha fornecido e ligou. Tocou 3 vezes antes de alguém atender, uma voz masculina baixa e um pouco rouca. Quem é? Tiago Cole, certo? É a Sofia Ashford a ligar de Lisboa. Houve um breve silêncio antes de o Tiago falar novamente, o tom a mudar para curiosidade misturada com cautela. Não conheço ninguém chamado Ashford. O que quer? Quero falar sobre a sua mulher, Clara Cole.
A Sofia enfatizou de propósito o antigo apelido da Clara. Ou talvez agora ela se chame Clara Santos. O silêncio que se seguiu foi mais longo do que o primeiro. A Sofia quase conseguia ouvir o Tiago ranger os dentes através do telefone. Sabe onde a Clara está? A voz dele mudou completamente. De reservada para agressiva, de distante para faminta. Ela é minha mulher. Fugiu sem dizer uma palavra. Estive à procura dela durante 2 anos. A Sofia sorriu, sabendo que a isca tinha sido lançada. Sei exatamente onde ela está. Ela está a viver na casa do meu ex-marido, a cuidar da minha filha, e parece que está a tentar seduzi-lo. Ela soltou uma risada fina e zombeteira. Temos um inimigo em comum, Tiago. Acho que podemos ajudar-nos um ao outro. O que quer? Perguntou o Tiago abruptamente. Quero a Clara fora da vida do João Ashford. E o senhor? Suponho que quer a sua mulher de volta. Se trabalharmos juntos, ambos podemos ter o que queremos. Uma risada baixa rolou do outro lado da linha, fria e assustadora. Dê-me a morada. Vou voar para Lisboa amanhã. 3 dias depois da chamada entre a Sofia e o Tiago, a vida na minha propriedade ainda decorria na mesma paz tranquila de sempre. A Clara não fazia ideia de que uma tempestade se aproximava. Todas as noites, ela ainda se sentava ao lado da cama da Ana, lendo-lhe contos de fadas antes de dormir. Naquela noite, ela estava a ler a parte em que a princesa é resgatada pelo príncipe de uma torre escura. A sua voz gentil e calorosa num quarto iluminado apenas pelo brilho amarelo suave de um candeeiro de noite. A Ana estava encolhida sob o cobertor, os olhos já pesados, mas ainda a tentar manter-se acordada o tempo suficiente para ouvir o fim da história. Nesse momento, o telemóvel da Clara vibrou na mesa de cabeceira. Ela pretendia ignorar, mas a curiosidade fez com que espreitasse o ecrã. Uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu-a e sentiu como se o mundo tivesse desabado debaixo dos seus pés. Encontrei-te, Clara. O teu marido vem buscar-te a casa. Não podes fugir para sempre. O telemóvel quase escorregou da mão da Clara. Foi como se alguém lhe tivesse despejado um balde de água gelada na cabeça, o frio a cortar-lhe da cabeça aos pés. O seu coração disparou. A respiração tornou-se rápida e apertada. O Tiago ele tinha encontrado. Depois de 2 anos a fugir, a mudar de nome, a viver como uma sombra para se afastar dele, ele ainda conseguira localizá-la. Enfermeira Clara está bem? Por que parou? A voz preocupada da Ana trouxe a Clara de volta ao quarto. Ela enfiou o telemóvel no bolso, forçando um sorriso trêmulo. Não é nada, querida. Estou só um pouco cansada. Deixa-me continuar a ler, está bem? Mas a sua voz tinha perdido o calor, tremendo, partindo-se em pedaços irregulares. Ela tentou ler mais algumas linhas, mas não conseguia focar-se. As palavras dançavam à sua frente, o seu significado a escapar-se. Felizmente, a Ana estava demasiado sonolenta para perceber que algo estava errado. Minutos depois, a respiração da criança tornou-se lenta e profunda, num sono tranquilo. A Clara pousou o livro gentilmente, ajeitou o cobertor à volta da Ana e saiu do quarto. Voltou ao seu próprio quarto, fechou a porta e encostou as costas a ela, o corpo todo a tremer de uma forma que não conseguia controlar. Os horrores vieram à tona como uma inundação. Os punhos do Tiago, os seus grunhidos de bêbado, o sangue a escorrer do seu pulso para o chão, o som de ossos a partir, noites encolhida num canto, a rezar para que ele não voltasse para casa. 3 anos de inferno. Ela pensava que tinha escapado. Agora ele estava a voltar para reclamar. A Clara limpou as lágrimas, forçando a sua mente a pensar claramente. Não podia ficar ali. Se o Tiago aparecesse na minha propriedade, ela arrastaria-nos a mim e a Ana para problemas. O Tiago era desequilibrado e perigoso, e quando estava zangado, era capaz de tudo.
Ela não podia deixar que as pessoas que a tinham tratado com gentileza sofressem por causa dela. Tinha de ir embora, naquela noite. A Clara puxou a sua pequena mala de debaixo da cama e começou a enfiar roupas e pertences pessoais dentro dela numa pressa frenética. As lágrimas continuavam a cair, mas ela não parou. Apenas continuou a arrumar com as mãos trêmulas. Para onde iria? Não sabia. Talvez tivesse de mudar de nome novamente, encontrar outra cidade, recomeçar do nada. Ela já o tinha feito uma vez. Podia fazê-lo novamente, mas o pensamento de deixar a Ana dilacerava-a. A criança tinha começado a confiar nela, começara a rir mais, a dormir melhor, e a Clara também começara a amá-la, como se a Ana fosse a sua própria irmãzinha. A Clara desabou no chão, enterrando o rosto nas mãos enquanto soluçava. Estava exausta de fugir, exausta de viver com medo, exausta de nunca lhe ter sido permitido pertencer a lugar nenhum. O suave ranger de uma porta a abrir fez com que a Clara levantasse a cabeça. A Ana estava à porta, de pijama de coelhinho, os olhos ainda sonolentos, mas cheios de preocupação quando viu a Clara a chorar e a mala aberta no chão. Enfermeira Clara, você está a chorar. Para onde é que vai? A voz da Ana tremia, os olhos a começarem a lacrimejar. A Clara não sabia o que dizer. Apenas ficou ali sentada, as lágrimas ainda a caírem, a olhar para a menina sem que uma única palavra lhe saísse da boca. A Ana correu, ajoelhou-se ao lado da Clara e envolveu-a nos braços com força. As suas pequenas mãos a prenderem-se à cintura da Clara, como se tivesse medo que a Clara pudesse desaparecer. Não vá, enfermeira Clara. Por favor, não vá. Chorou a Ana, a voz grossa e quebrada. Estou com medo. Eu preciso de si. Você prometeu que ia ficar comigo. Não me deixe como a mãe fez. O coração da Clara partiu-se com aquelas palavras. Ela puxou a Ana para si, as lágrimas delas misturando-se no silêncio daquela noite escura e tardia. Não sabia o que fazer. Não sabia se devia ir ou ficar. Não sabia como proteger a menina sem lhe trazer perigo. Apenas sabia que podia abraçá-la e podia chorar. A Clara segurou a Ana nos braços até a menina se acalmar e finalmente adormecer. Levou-a de volta para a cama o mais gentilmente que conseguiu, ajeitou o cobertor com cuidado e ficou ao lado dela até ter a certeza de que a Ana estava a dormir profundamente. Depois voltou ao seu quarto e olhou para a mala ainda aberta no chão. Roupas espalhadas lá dentro num monte desordenado. Ela sabia que não podia ficar, mas também não podia ir embora agora. Não depois de a Ana ter chorado com medo de ser abandonada. Esperaria até de manhã. Quando a Ana acordasse, ela explicaria, e só então iria. Mas esse plano nunca se tornou realidade. Por volta das 3 da manhã, enquanto toda a mansão dormia em silêncio, a Clara carregou a sua mala, agora arrumada, pelas escadas. Ela pretendia sair no escuro para deixar uma carta para mim e para a Ana, explicando tudo e pedindo desculpa por ter de ir embora tão de repente. Ela sabia que era cobarde, mas não tinha coragem para enfrentar os olhos magoados da Ana novamente. Os seus pés mal tinham chegado ao hall principal, as mãos a esticarem-se para a porta, quando uma voz baixa soou atrás dela, e ela congelou como se estivesse pregada ao chão. Onde pensa que vai às 3 da manhã com uma mala, Clara? A Clara virou-se lentamente, o coração a martelar descontroladamente dentro do peito. Eu estava encostado à porta do meu escritório, braços cruzados sobre o peito, olhos cinzentos fixos nela com um olhar penetrante que não perdia nada. Ainda usava as mesmas roupas do dia, claramente não tinha dormido. Eu tenho de ir, gaguejou a Clara, os olhos baixos para o chão, incapaz de encontrar os meus. É urgente. Desculpe não ter avisado. O que é tão urgente que está a fugir como uma ladra na noite? Eu aproximei-me, cada passo ecoando pelo hall vazio.
E por que é que a Ana chorou durante 1 hora no seu quarto esta noite? As câmaras de segurança gravaram tudo, Clara. Não tente mentir-me. A Clara mordeu o lábio, sentindo-se encurralada. Ela sabia que eu não era um homem que podia ser enganado, e ela não tinha mais forças para continuar a fingir. Não posso ficar aqui, disse ela, a voz a tremer. Alguém está à minha procura, e se eu ficar, vou arrastar o senhor e a Ana para problemas. Não quero isso. Quem a está a procurar? Perguntei. A minha voz ainda calma, mas com um assustador gume de aço por trás de cada palavra. A Clara permaneceu em silêncio. Não queria arrastar-me para o caos da sua vida. Eu já tinha problemas suficientes com a Sofia. Não precisava do Tiago também. Clara, dei um passo e parei mesmo na sua frente. Levantei a mão ao seu queixo, gentil mas inflexível, levantando o seu rosto para que ela não tivesse escolha senão olhar-me nos olhos. Pergunto-lhe novamente, quem a está a procurar? E talvez fosse porque a noite já era muito avançada. Talvez porque ela estivesse exausta de carregar tudo sozinha. Talvez porque o meu olhar, por mais rigoroso que fosse, carregasse uma preocupação sincera que ela nunca tinha realmente recebido de ninguém. A Clara desmoronou-se completamente. As lágrimas escorreram-lhe sem controlo. E as palavras que ela tinha enterrado durante tanto tempo jorraram como uma barragem, finalmente a romper-se. O meu ex-marido, Tiago Coe, ela engasgou. Ele descobriu onde estou. Ele enviou uma mensagem a dizer que vem buscar-me à casa. O senhor não entende. Ele é desequilibrado e perigoso. Ele espancou-me durante 3 anos. Todas as noites em que ficava bêbado era uma noite em que eu tinha de me esconder num canto e rezar para sobreviver. Ele partiu-me as costelas 2 vezes, partiu-me um braço uma vez, e da última vez, os dedos dela foram para a cicatriz no seu pulso, a voz caindo para um sussurro. Da última vez ele quase me matou. Ele cortou o meu pulso com uma garrafa partida e deixou-me a sangrar no chão. Se os vizinhos não tivessem chamado a polícia a tempo, eu teria morrido. A Clara soluçou, o corpo todo a tremer sob o peso daquelas memórias. Depois daquela noite, fugi. Mudei o meu nome, apaguei todos os vestígios, mudei-me para Lisboa para recomeçar. Pensei que estava segura, mas ele ainda me encontrou. Tenho de ir, João. Se eu ficar, ele virá aqui. E não quero que o senhor ou a Ana sejam arrastados para isto por minha causa. Eu ouvi em silêncio, o meu rosto sem denunciar nada, mas os meus olhos cinzentos escureceram como um céu a engrossar antes de uma tempestade. Quando a Clara terminou, eu não falei logo. Apenas levantei a mão e limpei as lágrimas da sua bochecha com o polegar. Um gesto surpreendentemente gentil para um homem tão frio como eu. Depois peguei na mão dela, segurando-a com força, sem a magoar, a minha voz caindo ainda mais, fria como gelo, mas carregando uma certeza absoluta. Clara, ouça-me com atenção. A partir do momento em que pôs os pés nesta casa, está sob a minha proteção. Ninguém, e digo ninguém, tem permissão para magoar o que me pertence. O seu ex-marido quer vir para cá? Que venha. Ele aprenderá que há pessoas em quem não se toca. A Clara olhou para mim através das lágrimas, incapaz de acreditar no que estava a ouvir. Mas o Tiago é muito perigoso. Quem é que pensa que sou? Eu sorri. Um sorriso frio e aterrador que faria qualquer um no submundo de Lisboa estremecer. Sou o João Ashford, e ninguém ameaça a minha gente e ainda sai a passear como se nada tivesse acontecido. 2 dias depois da noite em que a Clara tentou fugir, o Tiago Cole apareceu à porta da minha propriedade, exatamente como tinha ameaçado. Chegou à tarde, a conduzir um carro de aluguer preto, parando diretamente em frente ao portão alto de ferro com o tipo de arrogância que sugeria que ele era o dono do lugar. O Tiago era um homem de 32 anos, com uma constituição forte e poderosa, ombros largos,
cabelo castanho bem cortado e olhos azuis frios que carregavam uma crueldade discreta escondida sob um exterior polido e cavalheiresco. À superfície parecia um empresário de sucesso, mas só aqueles que tinham vivido com ele sabiam que por baixo do brilho havia um verdadeiro monstro. Ele martelou a campainha do portão repetidamente, a sua voz aguda a explodir pelo intercomunicador. Abram o portão. Estou aqui para buscar a minha mulher, Clara Cole. Sei que ela está aí dentro. O Paulo recebeu o alerta da equipa de segurança e reportou-me imediatamente. Minutos depois, o portão de ferro começou a abrir-se. Não para dar as boas-vindas ao Tiago, mas para o colocar face a face com 5 homens grandes em fatos pretos, os corpos sólidos, os olhos planos e gelados. O Paulo estava ao centro, com os braços cruzados sobre o peito, a olhar para o Tiago com desdém disfarçado. Isto é propriedade privada. Não tenho o direito de entrar. O Tiago soltou uma risada zombeteira, nem um pouco abalado pela muralha de seguranças. Ele estava habituado a intimidar pessoas e não acreditava que alguém o pudesse impedir de recuperar o que considerava ser seu. Estou aqui para buscar a minha mulher, Clara Cole. Ela está escondida nesta casa e exijo vê-la agora mesmo. Se não a trouxerem, vou chamar a polícia e denunciá-los por detenção ilegal. O Paulo não se mexeu. Apenas ofereceu um sorriso frio. Não há ninguém chamada Clara Cole aqui, e o senhor está a invadir propriedade privada. Sugiro que saia antes que isto se complique. Não brinque comigo, rosnou o Tiago, dando um passo em frente com agressão aberta. Eu sei que ela está aqui. Alguém me deu a morada exata. Tragam a minha mulher para cá agora. E então, por trás da linha de homens, uma voz baixa e fria cortou o ar e o tornou sólido. Ela já não é sua mulher há muito tempo. Os seguranças abriram caminho sem que lhes fosse dito, abrindo espaço para mim. Eu usava um fato de 3 peças preto perfeitamente ajustado. O meu cabelo escuro liso e arrumado. Os meus olhos cinzentos fixos no Tiago com a avaliação calma de um predador a medir a sua presa. Não havia pressa em mim, nenhuma raiva óbvia, apenas a terrível firmeza de um homem que detinha todo o poder nas suas mãos. O Tiago observou-me, reparando no fato caro e na autoridade na minha postura. Ele adivinhou que eu era um homem rico, talvez o dono da propriedade. Mas o Tiago não se importava. Já tinha enfrentado muitos homens com dinheiro, e dinheiro não o assustava. Quem é você? O Tiago exigiu, ainda cheio de si. O que tem a ver com a minha mulher? Sou eu quem a protege de homens como você, respondi eu, tão levemente como se estivesse a falar do tempo. E ela não é sua mulher. Ela divorciou-se de si. Há uma ordem de restrição contra si, e ela está sob a minha proteção agora. O Tiago riu-se alto, desdenhoso e certo. Uma ordem de restrição? Isso é apenas um pedaço de papel sem valor. A Clara é minha mulher. Ela pertence-me. Vou processá-lo por a esconder. Vou arrastá-la para tribunal. Arrastá-la de volta para o porto. E ninguém me vai parar. Quem é que pensa que é para manter a mulher de outro homem na sua casa? Eu inclinei ligeiramente a cabeça, a minha boca curvando-se num sorriso que faria qualquer um no submundo de Lisboa sentir um arrepio até aos ossos. Está a perguntar quem sou? Dei um passo em frente e, embora não tivesse feito um único gesto ameaçador, o Tiago ainda deu um passo atrás inconscientemente. O instinto de sobrevivência a gritar-lhe um aviso. Sou o João Ashford. No momento em que aquele nome se fez ouvir, o Tiago sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre a sua cabeça. Ashford. O apelido soou na sua cabeça como um sino de morte. Mesmo no Porto, as pessoas conheciam João Ashford, o chefe do Império do Submundo de Lisboa, o homem que criminosos e a alta sociedade temiam. O Tiago tinha enfiado a mão num ninho de vespas.
Eu não sabia, gaguejou o Tiago, a arrogância a esvair-se da sua voz. Não sabia? Eu dei um passo em frente novamente, os meus olhos cinzentos fixos nos do Tiago com uma frieza que não continha emoção alguma. Agora já sabe, e só lhe vou dizer isto uma vez. A Clara está sob a minha proteção. Se voltar a aparecer perto dela, perto desta casa, ou se sequer lhe ligar, da próxima vez não terá a oportunidade de ir embora pelos seus próprios pés. Compreende? O Tiago engoliu em seco, o rosto ficando da cor do giz, como se tivesse acabado de encarar a morte. Ele queria dizer alguma coisa, atirar uma ameaça de volta, mas nenhuma palavra lhe saiu. Os seus instintos disseram-lhe que o homem à sua frente não estava a fazer ameaças vazias. Ele estava a fazer uma promessa. Paulo, escolte o nosso convidado. Ordenei, a minha voz voltando à calma como se nada tivesse acontecido. E certifique-se de que ele se lembra do caminho de volta para o porto. 2 seguranças intervieram, cada um agarrando um dos braços do Tiago e arrastando-o sem qualquer gentileza. O Tiago não ousou lutar, apenas lançou-me um último olhar, medo misturado com ódio antes de ser empurrado para o carro e desaparecer para lá dos portões da propriedade. Um mês depois do confronto com o Tiago, uma audição de custódia de emergência foi oficialmente aberta no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, o dia que eu tinha esperado desde a noite em que descobri a lesão nas costas da minha filha. O dia em que a verdade seria exposta e a justiça seria feita. O tribunal era solene, com filas de bancos de carvalho polido, a bandeira portuguesa pendurada com dignidade atrás do banco da juíza, e um ar tão tenso que parecia difícil de respirar. Eu estava sentado à mesa do autor, ao lado do meu advogado, o Dr. Afonso, um dos melhores advogados de família de Lisboa, com mais de 30 anos de experiência. Em frente a nós, a Sofia estava sentada ao lado do Dr. Pedro, o seu rosto impecavelmente maquiado, mas a tensão e o medo nos seus olhos impossíveis de esconder. A juíza Helena, uma mulher de cerca de 60 anos, com cabelo grisalho e um olhar perspicaz e impiedoso, bateu o seu martelo para abrir a sessão. Uma juíza conhecida pela sua imparcialidade e especialmente rigorosa em casos envolvendo crianças. O Dr. Afonso levantou-se e começou a sua apresentação, projetando as fotografias médicas que o Dr. Pedro Almeida tinha tirado na noite em que a Ana foi internada. As imagens do enorme hematoma preto nas costas da criança, as marcas de dedos impressas nos seus pequenos braços, os curativos sujos deixados por 5 dias, tudo ampliado no ecrã, e todo o tribunal caiu num silêncio arrepiante, enquanto todos olhavam para provas que não podiam ser negadas. O Dr. Pedro Almeida foi chamado como testemunha, e ele permaneceu no estrado, a sua voz profissional e clara enquanto descrevia a condição da Ana à chegada. A criança sofreu uma contusão grave de tecidos moles na parte inferior das costas, com infecção resultante da falta de cuidados médicos adequados durante 5 dias. As nódoas negras nos braços têm o padrão característico de dedos de um adulto a apertar com força. Em mais de 20 anos de prática, posso afirmar que estas lesões não são consistentes com um acidente comum. A detetive Ana Silva, depois e apresentou a gravação da chamada telefônica entre mim e a Sofia daquela noite, na qual a Sofia mudou a sua história 3 vezes e, em última análise, admitiu que tinha empurrado a filha. A voz dela ecoou pelo tribunal, fria e defensiva, completamente diferente da imagem de mãe desamparada que ela estava a tentar apresentar hoje. A parte mais importante da audiência foi a declaração da Ana, e, segundo o procedimento, ela não me confrontou diretamente no tribunal, mas foi entrevistada em privado numa sala especial por uma psicóloga infantil com uma câmara a gravar a sessão para o tribunal. A doutora Mariana, uma psicóloga infantil com mais de 15 anos de experiência, passou quase 1 hora a conversar com a Ana. E no vídeo mostrado no tribunal,
A menina relatou o que aconteceu na terça-feira à noite com detalhes específicos e consistentes que nenhuma criança poderia fabricar, descrevendo o medo que sentiu quando a mãe ficou zangada, a dor quando as costas embateram na maçaneta metálica da porta, as noites em que não conseguia dormir com a agonia e a ameaça da mãe de que, se ela contasse ao pai, algo pior aconteceria. A doutora Mariana concluiu que a declaração da Ana era totalmente credível e que a criança mostrava sinais de trauma psicológico causado pela violência doméstica. Depois foi a vez da Sofia no estrado e ela começou a chorar no momento em que se sentou, lágrimas a escorrer-lhe pelas bochechas, a voz a falhar enquanto tentava transformar-se na vítima. Amo a minha filha mais do que tudo. Foi apenas um acidente infeliz. Estava sob demasiado estresse, demasiado exausta de cuidar dela sozinha, enquanto o meu ex-marido viajava constantemente por trabalho. Não quis magoar Ana. Por favor, Excelência, compreenda-me. Mas o doutor Afonso não lhe deu margem para respirar, levantando-se com calma precisão e desmantelando cada alegação que ela fazia. A senhora diz que ama a sua filha, mas permitiu que a criança suportasse uma lesão infectada durante 5 dias sem a levar a um médico. A senhora diz que foi um acidente, mas ameaçou a criança para que não contasse a ninguém. A senhora diz que teve de cuidar dela sozinha, mas recebe 10.000 euros de pensão de alimentos todos os meses e tem 2 empregadas domésticas. A senhora diz que não tinha a intenção de causar danos, mas admitiu na chamada telefônica que empurrou a criança. A Sofia tentou contra-atacar, chorando mais alto, culpando-me por manipular a nossa filha, culpando a Clara por interferir num assunto de família, até culpando a própria Ana por inventar coisas. Mas cada argumento foi esmagado por provas que não podiam ser explicadas. Depois de quase 4 horas de procedimentos, a juíza Helena bateu o seu martelo para fazer silêncio e começou a ler a sua decisão baseada nas provas médicas, testemunhos de testemunhas, relatórios policiais e, especialmente, no testemunho consistente da criança menor, Anna Ashford. O tribunal considera que a ré Sofia Ashford cometeu abuso e negligência infantil. A custódia total é atribuída ao requerente João Ashford. A ré terá direito a visitas supervisionadas apenas uma vez a cada 2 semanas num local designado pelo tribunal, até que conclua um programa de avaliação psicológica e aulas de habilidades parentais. O martelo soou novamente, encerrando a audiência, e eu soltei um longo suspiro pela primeira vez em meses, sentindo como se um peso esmagador tivesse sido levantado dos meus ombros. A Sofia saltou de pé, o rosto retorcido de fúria, enquanto a máscara de desamparo caía e revelava o ódio puro por baixo. Os seus olhos ardiam em vermelho, como se quisesse reduzir-me a cinzas. Os lábios cerrados numa linha fina e dura, nenhuma palavra lhe saiu da boca. Mas o seu olhar disse tudo. Isto não era o fim. Depois ela virou-se e saiu do tribunal com passos pesados. Os seus saltos altos a baterem no chão de pedra, como tambores fúnebres. 6 meses tinham passado desde a fatídica audição, e a vida na minha propriedade tinha mudado completamente, de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. A Ana era agora uma menina de 7 anos e meio, transbordante de energia e risos. A nódoa negra nas costas tinha sarado sem deixar rasto. Os pesadelos já não a visitavam durante o sono, e o olhar assustado que antes habitava os seus olhos tinha sido substituído pela leveza brilhante de uma criança que era verdadeiramente amada. Ela ainda chamava a Clara enfermeira Clara, mas a forma como a tratava não era diferente da forma como uma criança se agarra à sua mãe verdadeira. Todas as manhãs, quando acordava, a primeira coisa que a Ana fazia era correr para o quarto da Clara para lhe dar os bons dias. Todas as noites antes de dormir, insistia que a Clara lhe lesse e lhe desse um beijo na testa. Sempre que algo bom ou mal acontecia na escola, a primeira pessoa a quem ela queria contar era a Clara.
E sempre que desenhava fotos da sua família, ela desenhava sempre 3 pessoas: o pai João, a enfermeira Clara e ela própria, juntos na casa grande com um jardim cheio de flores. Quanto às pessoas que uma vez lhes trouxeram dor, o destino entregou finais que se encaixavam. O Tiago Cole desapareceu do porto cerca de 2 meses depois do dia em que foi escoltado para fora da minha propriedade. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu. As pessoas apenas sabiam que uma noite, 2 homens de fatos pretos o encontraram no bar que ele frequentava e tiveram o que foi descrito como uma conversa privada. Depois daquela noite, o Tiago apressou-se a vender o seu apartamento, largou o emprego sem uma palavra de explicação e desapareceu como se nunca tivesse existido. Alguns diziam que ele se mudou para o México. Outros sussurravam que estava em algum lugar na Europa, mas ninguém se importava o suficiente para descobrir. E a Clara nunca me perguntou sobre isso. Ela só sabia que desde o dia em que o Tiago desapareceu, nunca mais recebeu outra mensagem ameaçadora. E era tudo o que ela precisava de saber. A Sofia não se saiu muito melhor. Depois da audiência, o escândalo de ela ter magoado a sua própria filha espalhou-se pela alta sociedade de Lisboa como um incêndio. Velhos amigos viraram-lhe as costas. Convites para festas elegantes pararam de chegar. Os olhares de admiração que ela costumava receber foram substituídos por olhares de desprezo. A Sofia Ashford, outrora o centro de cada evento social, tornou-se uma pária. Ela tentou aguentar por um tempo, mas no fim vendeu tudo e deixou Lisboa em silêncio. Ninguém sabia para onde ela foi e ninguém se importou o suficiente para perguntar. Ela veio ver a Ana exatamente 2 vezes sob a ordem do tribunal. Ambas as vezes supervisionadas e ambas as vezes a Ana ficou em silêncio, recusando-se a falar com a mãe, simplesmente esperando que a hora terminasse. Depois da segunda visita, a Sofia nunca mais voltou. E quanto a Clara e a mim, a nossa relação mudou com o tempo, tão naturalmente como respirar. De empregador e empregada, tornamo-nos amigos. E depois algo mais, algo que ambos podíamos sentir, mas que nenhum de nós ousava nomear. Os olhares prolongados quando os nossos olhos se encontravam por acidente, os toques breves e involuntários das mãos quando passávamos algo um ao outro, as longas noites a conversar na cozinha até de manhã, e a forma como eu sempre me certificava de que a Clara tinha tudo o que precisava antes que ela sequer tivesse de pedir. Numa noite de outono, quando as folhas dos bordos no jardim começaram a ficar com um dourado e laranja brilhantes, convidei a Clara para o exterior, dizendo que queria mostrar-lhe os pirilampos que a Ana tinha descoberto no dia anterior. A Clara seguiu-me para um jardim iluminado por centenas de pequenas lanternas penduradas nos ramos, criando uma cena que parecia ter sido tirada de um conto de fadas. Ela parou, atordoada pela beleza cintilante à sua frente. João, isto é... Ela nem terminou a frase antes que eu me virasse para ela. E então o homem mais poderoso do submundo de Lisboa, o chefe que toda a cidade temia, ajoelhou-se lentamente à frente de uma pequena enfermeira com um passado ferido. Tirei uma caixa de veludo preta do bolso do meu fato e abri-a, revelando um anel de diamantes que captou a luz da lanterna e a devolveu em faíscas brilhantes. Clara, você entrou na minha vida como um raio de luz na escuridão. Curou as feridas da minha filha e nem percebeu que também curou as minhas. A minha voz era baixa e calorosa, os meus olhos cinzentos fixos nela com toda a sinceridade que eu tinha. Não sou bom com palavras bonitas, mas sei uma coisa com certeza. Quero passar o resto da minha vida a protegê-la, a amá-la e a construir uma família de verdade consigo e com a Ana. Clara Santos quer casar comigo. A Clara ficou imóvel no jardim, banhada pela luz cintilante das lanternas, lágrimas a escorrerem-lhe sem controlo, enquanto olhava para o homem ajoelhado à sua frente. Ela tinha acreditado uma vez que a sua vida seria engolida pela escuridão para sempre,
que ela correria para sempre e viveria com medo para sempre. Ela nunca tinha ousado sonhar com um dia em que seria amada assim, protegida assim, permitida a pertencer a uma família de verdade. E agora esse sonho estava a tornar-se realidade mesmo à sua frente. Ela acenou com a cabeça, a garganta demasiado apertada para uma voz plena, apenas capaz de sussurrar. Sim. Através de lágrimas de felicidade, eu levantei-me, deslizei gentilmente o anel para o dedo anelar da Clara e puxei-a para os meus braços, segurando-a com força, como se tivesse medo que ela pudesse desaparecer. Nesse momento, um grito de alegria soou da varanda. Enfermeira Clara disse que sim, pai. Enfermeira Clara disse que sim. A Ana veio a voar para o jardim, o cabelo castanho esvoaçando na brisa, o rosto brilhante com uma alegria que não conseguia esconder. Acontece que a menina tinha estado a espreitar secretamente o tempo todo. E isto tinha feito parte do plano que pai e filha tinham preparado em segredo. A Ana atirou-se contra nós, envolvendo os braços à volta de mim e da Clara, as suas pequenas mãos a tentar segurar-nos a ambos ao mesmo tempo. Nós os três ficamos no jardim brilhante, agarrados um ao outro em completa felicidade. Então a Ana olhou para cima, os olhos a brilharem enquanto olhava para mim com uma esperança ansiosa e trêmula. Pai, posso chamar a enfermeira Clara de mãe? Eu sorri, o sorriso mais caloroso que a Clara alguma vez tinha visto no meu rosto, que geralmente era tão frio. Claro que sim, minha princesa. A Ana virou-se e abraçou a Clara com força, chamando-a de Mãe Clara, com tanta emoção que a Clara chorou novamente. Mas desta vez eram lágrimas de alegria que rebentavam. Então a menina olhou para mim, os seus olhos de repente mais sérios, mais profundos do que qualquer criança da sua idade deveria ter de ser. Pai, obrigada por teres acreditado em mim desde o início. Naquele dia, se não tivesses acreditado em mim, não sei o que teria feito. Eu inclinei-me e peguei na minha filha nos braços, a minha voz embargada enquanto sussurrava ao seu ouvido. Eu vou acreditar sempre em ti, para sempre. Essa é a minha promessa. E hoje? Não sei bem. Há dias em que sinto uma paz que nunca pensei que encontraria. Outros, a sombra do passado paira, lembrando-nos de tudo o que enfrentamos. A Ana está mais forte, mais feliz do que nunca, e isso é o que importa. Mas as cicatrizes, tanto as dela quanto as nossas, são parte de quem somos. A Clara é a minha mulher agora, e a mãe da Ana, não só no nome, mas no coração. É uma coisa estranha esta vida. Saímos da escuridão mais profunda e, de alguma forma, encontramos um brilho que nem sabíamos que existia. Não é um felizes para sempre de conto de fadas, daqueles que são perfeitos e sem mácula. É mais como um felizes, apesar de tudo, um caminho construído com esforço, com memórias que ainda doem, mas também com um amor que se provou mais forte do que qualquer tormenta. É um amor que pertence a nós, e isso, por si só, já é a maior das vitórias.